Abra sua Bíblia na primeira epístola de João e vamos seguir juntos um pouco aqui, a partir do versículo 5. Só para que você entenda um pouco o contexto nosso aqui. João começa com a máxima. João começa com uma afirmação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Em seguida, note bem, o versículo 6, 7, 8, 9 e 10, todos eles começam com C. E a ideia aqui, contida como ideia geral, é a seguinte: há duas coisas sobre o pecado que a gente tem que entender, e se não entendemos, a gente não entende o pecado exatamente como a Bíblia o ensina. Nós somos pecadores por natureza, recebemos isso de Adão. Isso não tem confissão de pecados que resolva. É a natureza nossa que é pecadora. E a expressão para isso é melhor que você use pecado. Só que por causa de termos a natureza pecaminosa, nós cometemos pecados. Então a nossa natureza se manifesta através de atos claros e específicos que a Bíblia e João chamam de pecados. E João vai elaborando o seu argumento a partir dessas ideias contra os gnósticos, que colocam duas coisas. Não é a natureza nossa inteira que é má. O que é mal é a nossa carne, a matéria, e o espírito é bom. E alguns deles chegavam a dizer dois extremos. Eles diziam que os iniciados, os que chegavam a um ponto de conhecimento, gnosticismo, que vem da palavra conhecimento, chegavam num nível que o indivíduo não pecava mais. E que a própria natureza dele não era pecaminosa, outro grupo, porque só a carne que é pecaminosa. E outros diziam mais: vamos pecar à vontade, porque a carne é para pecar mesmo. Não pode ter pecado do espírito, a carne pode. E João vai elaborando o seu argumento e, interessantemente, ele não começa o capítulo 2 com C. É porque ele faz dá entrada numa ideia nova. Mas volta ao C no meio do versículo. Se todavia. Então nós vamos estudar hoje só os versículos 1 e 2 do capítulo 2, que nos ensinam o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E João viveu até idade avançada. Durante os últimos dias de sua vida, ele viveu em Éfeso. E há muitas histórias sobre João. A gente não tem certeza se aconteceram, embora algumas delas sejam atestadas por historiadores da época, como Filo. E mesmo as histórias de João, reais, foram aumentadas.
Então elas se tornaram lendas. Lendas. Mesmo sendo, na sua origem, quem sabe, verdadeiras, os detalhes acrescentados são tão fantasiosos que se tornaram como lendas. Por exemplo, esta aqui. João pegou alguém, como a gente diz, com a boca na botija. Um crente da igreja dele em pecado. E quando o crente viu o seu pastor presenciando a cena, o dia ele saiu correndo. E João, velho, saiu correndo atrás dele. Que começa a lenda. E João tinha 80 anos, talvez. E João gritava para o moço: filhinho, filhinho, pare que eu quero conversar com você sobre o seu pecado, filhinho. Não corra. Resolva o problema do seu pecado. Por favor, me espere. Nós temos que conversar sobre o seu pecado. E o moço não parou. Sabe quantas vezes João fala em pecado na sua epístola? Mais de 20 vezes. E ele diz duas coisas aqui para nós, no contexto, muito sérias. Todos nós somos pecadores. E não podemos dizer que não somos, porque estaríamos mentindo. E todos nós cometemos pecados, como fruto da nossa natureza. Só que quando João começa esse versículo, ele começa assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O verbo poderia ser traduzido para nós assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não cometam pecados. Veja que coisa impressionante. João fala que eu preciso me santificar. Eu não posso viver pecando. E quando eu vou para a Bíblia, eu fico impressionado quando o apóstolo Paulo diz que o pecado não terá poder mais sobre nós. Que é para nós nos considerarmos mortos para o pecado. A Bíblia diz para então nós nos considerarmos mortos para o pecado. Há um livro muito interessante no mercado hoje. Eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele diz assim: a metade do evangelho que não foi pregada, que não é pregada. E a metade do evangelho que não é pregada é a seguinte: é a metade que fala que nós temos que viver vidas santas. A gente fala do perdão de pecados, a metade, e não fala do que temos que, como devemos ser depois dessa metade, e perdoados. E o apóstolo Paulo diz claramente isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação vos proverá escape para que a possais suportar. Então João está dizendo aqui para mim e para você uma coisa muito séria. Ele nos chama de filhinhos, crentes. Ele nos trata carinhosamente, mas põe diante de nós um desafio. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Como que a gente pode entender esse texto aqui? Alguns irmãos nossos, como Wesley, falava da santidade total, que eu posso chegar num ponto da minha vida que eu não peque mais. Não é o que João está dizendo aqui, nos versos anteriores. Ele diz, se nós dissermos isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso, porque Deus diz que a gente peca assim. Mas então, como é que eu entendo isso? Eu acho que a melhor explicação é de Billy Graham. Billy Graham diz o seguinte, que o pecado na vida do não crente é igual a acidente de automóvel. Você sabe de 500 por dia. Agora, o pecado na vida do crente é igual a acidente de avião. De vez em quando acontece um e causa uma tragédia. Então, João está dizendo para mim e para você assim, olha, você tem uma luta na sua vida, a luta da santificação. E eu estou escrevendo para você para desafiá-lo a não pecar. Que coisa, não? A gente recebe desafios para dar o dízimo, para evangelizar, para cantar no coro, para ser professor de uma classe de escola dominical. E raramente a gente tem recebido esse desafio. Eu estou desafiando vocês a não pecar. E mais do que isso, o que João está colocando para nós aqui é o seguinte, eu estou desafiando vocês a manifestarem a nova vida que Deus pôs em vocês através, quando Ele redimiu vocês em Cristo. Não pequem. E aí eu começo a me lembrar de pecados meus, prediletos, mimados, apegados, como diz a carta aos Hebreus, em nós como chiclete, grudados em nós. E a gente não fala disso. Mas muitas vezes nós pensamos assim, bom, eu peco, depois eu confesso. Sabe que eu já ouvi isso, literalmente, de crentes que são chamados para conversarmos. Não, pastor, não se preocupe, não, eu pequei, mas eu confessei a Deus o meu pecado. Quantas vezes, irmão? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quero inverter a ordem desses versículos aqui para a nossa lógica, para ficar mais fácil a gente entender. A primeira palavrinha é santificação, não pequem. A segunda palavra é propiciação. Difícil, né? Difícil. Essa palavrinha pode ser colocada num bom português como a maneira de recebermos perdão. A maneira de recebermos perdão. Então, Jesus Cristo é a maneira de recebermos perdão. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que Deus propôs Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados, para que Ele seja justo e justificador daquele que crê em Cristo. Nota que coisa impressionante. Deus pôs a Jesus como propiciação para que Ele fosse justo e justificasse os que creem em Cristo. Mas essa palavra tem dado discussões teológicas no correr dos séculos enormes, enormes. Por quê? Porque propiciação já era usada por outros povos do Velho Testamento, que ofereciam animais como propiciação pelos seus pecados aos ídolos. O povo de Israel fazia os sacrifícios
como propiciação pelo pecado. A tampa da arca era chamado de propiciatório. Note bem, pensa comigo um pouco. A arca está no Santo dos Santos, escondida. Ali o sacerdote entra uma vez ao ano só. E ele faz o sacrifício dos animais em outro canto. E chega na arca. A arca tem uma tampa de ouro fundido de 1,20 m por 60, 1,40 m por 60, e derrama o sangue em cima da tampa da arca. Sabe como um outro termo que é usado para esse propiciatório, que é belíssimo? Ele é chamado de assento da misericórdia. Assento da misericórdia. Ali Deus nos dá um meio de sermos perdoados. Ali Deus nos dá um meio de sermos perdoados. E aquilo é símbolo do quê? Da cruz de Jesus Cristo. Agora, há um problema a mais. Propiciação para quem? Esse pagamento com sacrifício para quem? Tem muita gente que diz que esse pagamento foi feito ao diabo. Nós estávamos na mão do inimigo e Deus nos comprou pela morte de Cristo no Calvário. Parece bonito, mas não é não. A propiciação foi feita para Deus, para satisfazer a justiça de Deus. E por isso o texto de Romanos, que eu já citei aqui, diz que Deus fez isso para que ele fosse justo. Meus irmãos, Deus não dá jeitinho nas coisas. Deus nunca disse assim, bom, eu quero salvar os eleitos e pronto, acabou, eu vou salvá-los, dou um jeitinho aqui e os trago para o céu. Não, Deus é justo e a justiça dele tinha que ser levada a sério, levada a cabo, levada ao seu final. E por isso Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava sofrendo em nosso lugar. E hoje, Deus nos vê através do sangue de Jesus. Mas é lindo que o texto diz assim, ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E você que não é calvinista, você que não é reformado, diz assim, aí ó, Jesus morreu por todo mundo. Não, querido, não é isso que o texto está dizendo. Se você vai à carta de Paulo a Timóteo, Timóteo diz assim, Paulo diz assim a Timóteo, ore por todos os homens, por todos aqueles que estão investidos de autoridade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você ora por todos os homens? Não ora. Aí mais embaixo, um pouquinho, ele diz que quer que todos os homens sejam salvos. Então não é todo homem individualmente, é toda categoria de homem. Que Paulo vai entrar com o seguinte, ore por todos os homens, mas orem especialmente pelas autoridades. Então a ideia aqui não é todo, é cada categoria. E mais ainda, se querem outra explicação para isso, a morte de Jesus Cristo é propiciação para todos os homens, em sua abrangência, mas só para os eleitos, em sua eficiência.
Agora para e pensa comigo um pouquinho. Para e pensa comigo um pouquinho. Na Bíblia tem esse argumento de forma belíssima. Como é que eu vou viver no pecado desavergonhadamente, sabendo que foi o meu pecado que matou Jesus? Como? Como? Mas o texto diz mais. Diz mais. Olha, santificação, propiciação, intercessão. E eu só pus esse por último porque vem na ordem. Cristo morreu e Cristo está no céu hoje como nosso advogado. Cristo está no céu hoje como nosso advogado. Em Zacarias 3, há uma descrição muito triste, mas vitoriosa para nós. Satanás começa a acusar os servos de Deus. E o Apocalipse 12, 10 diz que ele é o nosso acusador. Você se lembra da história de Jó? Você imagina aquela cena e ponha você nela. O diabo se apresenta diante de Deus e diz assim: Senhor, olha que vida horrível leva o George. O Senhor vai dar o céu para ele? Quantos pecados ele tem cometido? Não merece. O senhor está fazendo a coisa errada, injusta. E Jesus se apresenta. E colocando uma linguagem bem nossa, é uma história, não acontece no céu do jeito que eu estou colocando, só para que você entenda. Jesus se apresenta diante de Deus e diz: Pai, quanto vale o meu sangue? Deus diz: não tem valor, filho. O valor é imensurável. Então, Pai, ponha os pecados do George na minha conta. A Igreja Católica entende que esse saldo da conta de Jesus foi lhe dado e que ela administra isso. Por isso tem que ser batizado e etc, e etc, e etc. Pelo que a Bíblia nos ensina, isso não foi dado a ninguém, é o próprio Deus que aplica em nós esta bênção quando o pregador prega. Você sabe, uma das dificuldades que a gente tem no Brasil, eu quase que diria no mundo, é encontrar bons advogados. Quantas dificuldades a gente tem com advogado? Você já pensou que a sua causa está nas mãos do melhor advogado? Está nas mãos de Jesus. Então João nos diz assim: filhinhos,
Eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem, para que vocês levem vidas santas. Mas eu quero que vocês saibam que quando vocês pecarem, Jesus Cristo os defende no céu, intercede por vocês no céu, baseado no que Ele fez na cruz do Calvário. Eu tenho duas perguntas só para lhe fazer. A primeira é a seguinte: Jesus é seu advogado? O texto diz que ele é daqueles que creem nele. Você tem depositado a sua fé em Jesus? Ou você tem lutado para ser propiciação pelos seus pecados você mesmo? Ou as suas boas obras? O quê? E você que é crente em Cristo, já foi batizado, como é que tem sido a sua relação com o pecado, querido? Como? Você tem consciência de que Jesus é propiciação pelos seus pecados? Sabe que Ele é seu advogado? Mas você tem levado vida santa? Se não, João já nos deu a resposta lá atrás. Se dissermos que não temos pecado, mentimos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos baixar nossas cabeças? Fale com Deus sobre os seus pecados. Fale com Deus sobre as suas lutas. Peça ao Espírito Santo que lhe aponte os seus pecados queridinhos. Chore na presença de Deus os seus pecados. Mas também agradeça a Deus por Jesus Cristo ser a propiciação pelos nossos pecados. E ser nosso advogado no céu. Vivendo, como diz Hebreus, para interceder por nós. Aplica, Pai, a Tua palavra ao nosso coração. Dá-nos alegria em Jesus e por Jesus. Dá-nos a consciência de que o temos como nosso advogado. Mas também dá-nos a decisão séria, o compromisso firme com o Senhor de vivermos mais santa e retamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.